Isabel Meireles, fizemos mal o cálculo quando de repente também abrimos depois a porta aos países de leste para o euro. Isso foi um erro. Devíamos ter sido mais comedidos e se fôssemos agora, se calhar, estávamos a travar. Era possível travar este efeito dominó? Não, ouça, eu acho que houve um erro tremendo nesta última década, que foi a abertura, independentemente do euro, mas também por causa do euro, a 12 países de repente. Sobretudo este último alargamento foi desastroso. Roménia e Bulgária, que não têm estruturas mínimas, onde a corrupção, as máfias, a desorganização, que não cumprem minimamente, até em termos de salvaguarda dos critérios de Copenhaga, os critérios de adesão. Quer dizer, isto foi absolutamente inevitável desastroso. para quem esta entrada? Por questões políticas, obviamente. Por questões políticas, como é evidente, muito por pressão dos britânicos. Os britânicos têm, e é preciso não os esquecer, nós falamos muito na Alemanha, na Alemanha. A questão é que eles não mas estão no euro, mas continuam a fazer estragos, mas não é? Ouça, mas o Reino Unido é um grande país, aliás, mas com uma visão muito diferente desta Europa que nós vemos como uma Europa de solidariedade. O Reino Unido, pura e simplesmente, quer uma Europa de mercado. O Reino Unido projetou e forçou este alargamento, e mais houvesse, designadamente à Turquia, porque quer mais mercado, quer mais consumidores para colocar os seus produtos. Ainda bem, por um lado, mas por outro lado, não é possível. É porque isto vai em duas direções diferentes. Enquanto que a Alemanha podemos considerar, melhor ou pior, como um acelerador, ainda que aos solavancos, o Reino Unido é o travão. Travão inequivocamente com outros países que agora entraram, como a Polónia e a República Checa, e que puxam em direções absolutamente diferentes, sendo que, embora o Reino Unido não esteja no euro, o que é facto é que tem que cumprir, apesar de tudo, há um gentleman's agreement, as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E, portanto, isso constrange-os imenso. Por exemplo, esta criação destas autoridades, eles estão absolutamente furiosos com este tipo de situação, porque, obviamente, consideram que é uma ingerência externa, ainda que da União Europeia, na sua soberania, na soberania dos seus mercados, na City, onde, por exemplo, tem produtos que passam um bocado debaixo da mesa e que podem ser controlados por estas autoridades de doravante. Aliás, eles já fizeram de forma altissonante uma declaração dizendo que só consideravam que estas autoridades poderiam intervir em caso de crise primeiro, e mesmo assim se eles concordassem com a solução que é dada. Atenção que os britânicos têm aqui uma posição muito musculada, e se o Blair, enfim, que era talvez o primeiro-ministro mais europeísta que alguma vez nesta história recente o Reino Unido teve, não é de certeza com o David Cameron, que está muito mais interessado em regular internamente os seus problemas, que não são tão poucos como tudo isso, que ainda vai pagar, ou ainda se vai solidarizar com, de facto, os países do Sul incumpridores. O Reino Unido não quer saber dos outros, cada um que trate de si. E se entramos num braço de ferro, Franklin House? Eu acho que há aqui uma questão de fundo, que é a ideia da Europa fortaleza passou à história. Quer dizer, se a Europa quisesse ter sido uma fortaleza, já tinha sido no passado e não foi. Eu acho que atualmente nós temos uma situação geoestratégica totalmente diferente, em que as grandes potências mundiais são a China, a Índia, os Estados Unidos, o Brasil, um conjunto de novos países que surgiram, e em que a própria Alemanha tem uma percepção completamente diferente do seu posicionamento geoestratégico. A Alemanha está muito mais preocupada com a sua relação com a União Soviética, com os países a leste, com a China, porque convém não esquecer que mais de 70% das exportações alemãs, para não falar de outras dimensões, não, são fora da zona euro. A Alemanha, pela primeira vez, enviou tropas para o Afeganistão e, portanto, acabou com a sua neutralidade militar, que desde a derrota na Segunda Guerra Mundial existia. Portanto, há aqui um novo conjunto de variáveis que eu julgo que o pensamento tradicional do papel da Europa e da União Europeia implica o seu repensar. E por isso é que eu acho que, apesar de tudo, há todo o interesse, até porque isso é inexorável. Quer dizer, se a Europa se fechasse sobre si própria, teria muito mais a perder do que a ganhar neste momento, porque também não convém esquecer que, por exemplo, em 2010, a taxa de crescimento da economia mundial foi de 5%. O problema está na Europa, basicamente, e a Europa, se fechar sobre si própria, entra em processo de entropia, não é? Portanto, tem que necessariamente abrir as fronteiras. Agora, tem que repensar vários aspectos. Há estas questões estruturais do euro. Eu acho que o euro, enquanto tal, dificilmente acabará. Agora, penso que há um conjunto de questões.
que se colocam, nomeadamente, em relação às necessidades de liquidez e de financiamento dos países, nomeadamente com situações de dívida muito complexa, que já começaram a ser abordados. Por exemplo, esta ideia de uma parte da dívida poder ser reestruturada e, portanto, os credores assumirem uma parte do ónus e o ónus não ser apenas dos Estados e dos cidadãos, será provavelmente o caminho, não é? O que eu acho é que, enquanto o problema for só Portugal, Irlanda e a Grécia, não é por aí que vai haver uma crise que ponha em causa o euro, não é? O grande challenge aqui é, de facto, se um grande país como a Itália ou a Espanha entrarem também em processo de ruptura, porque, evidentemente, a Alemanha, por mais solidária que queira ser, não tem dinheiro para resolver o problema, nem a Alemanha. Convém não esquecer que a Alemanha, em novembro, tentou colocar dívida pública e não conseguiu colocar a totalidade da sua dívida pública. Enfim, foi um leilão muito pontual, mas isso também significa que as coisas não são tão simples como parece, porque a liquidez mundial não está na Alemanha. Quer dizer, quem financia todas estas necessidades de funding da Europa não são os alemães, são os chineses, são os japoneses, são os árabes, são os brasileiros. Mais saudáveis são meio caminho andado, não é? Não, evidentemente, mas o problema é que quando se começa a perceber que a Alemanha eventualmente tem que arcar com o ónus financeiro do desequilíbrio financeiro de alguns países, a própria percepção de risco alemão começa a alterar-se. Portanto, o espaço de manobra de todo o universo europeu é relativamente limitado e impõe, de facto, bastantes cautelas na forma de aproximar isso. E por isso é que eu acho também que, na Alemanha, independentemente do acordo que, de facto, a senhora Merkel é um bocado desastrada na sua forma de atuar, mas ela reflete um pouco aquilo que são as preocupações dos alemães em relação ao Estado geral da zona euro, não é? Sendo que, deixe-me dizer uma coisa, os mecanismos de coercibilidade do Pacto de Estabilidade e Crescimento nunca foram disputados. Pois não? E porquê? Porque, de facto, voltando a Durão Barroso, não é a Comissão Europeia aqui que tem, ao contrário do normal, do esquema sancionatório da União Europeia, não é a Comissão Europeia que tem aqui, digamos, o chicote para punir e sancionar os Estados. Se tivesse os Estados Unidos da América, assim seria, não é? Pois, provavelmente. Mas, de todo modo, são os Estados-membros que decidem, de forma política, se deve avançar ou não para esses mecanismos sancionatórios, sendo que também é verdade que um país que já está em cumprimento, que já está com dificuldades, se depois tem que fazer um depósito, esse depósito é convertido em multa, enfim, junta à crise. Será que estes mecanismos sancionatórios também resolvem a situação?